No vídeo anterior da série, estivemos fazendo uma abordagem inicial sobre o tema e também falando e alertando nossos espectadores sobre as incontestáveis evidências que são provas cabais da proximidade do fim de todas as coisas. E nesse vídeo, iremos continuar fazendo uma abordagem mais minuciosa sobre as evidências que cercam a nossa sociedade nos dias de hoje e apontam para o implacável retorno do Senhor Jesus Cristo. Olá, esse é o canal Ordem Apocalíptica e no vídeo de hoje tentaremos responder mais este mistério. Temos feito observações continuamente de como tem se comportado a sociedade nesses últimos tempos, olhando e observando o contexto geopolítico mundial, as coisas que vêm acontecendo em nossa sociedade, não apenas de maneira local, mas num contexto global, e olhando essas coisas e confrontando com os textos das Escrituras Sagradas, concluímos que as evidências são fortes para que cheguemos à conclusão de que estamos vivenciando e nos aproximando mais e mais das últimas coisas. Continuando com o raciocínio iniciado no vídeo anterior, queremos apontar outras profecias que apontam para essa forte evidência. E elas são o surgimento de falsos cristos e falsos profetas. O surgimento de falsos profetas é outra evidência que podemos observar para concluir que o fim se aproxima. Essa evidência é algo antigo, pois em momentos anteriores da história humana e da história do cristianismo, podemos observar que muitas e muitas pessoas surgiram marcando datas e retornos para o retorno de Jesus. Pessoas também mal intencionadas têm surgido em diversos momentos da nossa história, propagando mentiras e heresias pecaminosas. E essas pessoas têm feito com que muitos se desviem da fé, com que muitos venham a escandalizar-se. Para você ter ideia, houve uma profecia nos séculos anteriores de pessoas que divulgavam que o Senhor Jesus Cristo iria retornar. Mas esse retorno não era qualquer retorno, era algo com dia e hora marcada, coisa que o Senhor Jesus Cristo disse que seria impossível aos homens saber. E as pessoas, cientes do que esse falso pregador estava dizendo, vendiam suas propriedades e ficavam aguardando um retorno que nunca ocorreu. Essa frustração levou a que muitas pessoas se desviassem da fé verdadeira e se voltassem para cultos estranhos. Outra evidência que aponta de maneira forte para o tempo do fim é a grande apostasia. O termo, falando a grosso modo, pode significar alguém que se rebela contra um ensino aprendido anteriormente e abraçado. A apostasia é um sinal que você pode observar com facilidade, por exemplo, no continente europeu, um local onde anteriormente se abrigava fortes ligações cristãs, templos monumentais, grandes catedrais. Todo esse aparato cristão era observado na Europa. Mas hoje em dia, graças ao advento da apostasia, muito vinculada, por exemplo, à teologia liberal, todos esses vestígios cristãos têm se apagado do continente europeu. E hoje o que podemos observar é um continente pós-cristão, evidenciando assim o cumprimento de uma profecia, a saber, a grande apostasia. A relativização de todas as coisas. Por relativização, eu me refiro àquilo que anteriormente tinha um valor absoluto e hoje em dia tem se tratado como algo fluido. Se uma coisa é certa, amanhã pode ser errada, e se uma coisa é errada, amanhã ela pode ser certa. Esse sinal e evidência, ele não é fruto da observação do cumprimento de uma profecia bíblica, mas de observar
o contexto em que a sociedade está atualmente. Você pode observar que valores que anteriormente eram considerados absolutos, hoje em dia têm sido relativizados. Como exemplo, podemos citar o respeito que anteriormente os filhos tinham para com os pais. O filho tinha um costume de ter na figura paterna e materna uma total inspiração de respeito, porém hoje isso tem se acabado. Nós não temos mais visto essas cenas de respeito serem reproduzidas atualmente. O que temos visto é uma total inversão de valores e um total descrédito com a figura dos pais dentro do lar. Outro ponto é a atitude mal intencionada que algumas pessoas têm de tratar criminosos como inocentes, também pode ser citada como uma relativização de todas as coisas. Muitas pessoas têm se comportado dessa maneira e apontado para criminosos como se fossem vítimas da sociedade, quando na verdade eles devem ser tratados como pessoas que descumpriram a lei e merecem a justa retribuição pelos seus atos. Outro ponto é a apreciação do feio em detrimento do belo, também é algo que se pode citar. Peças de roupas da moda que são ridículas, obras de arte que são dignas de reprovação. Pessoas que estão abordando tudo isso com a mais absoluta naturalidade, quando na verdade estão relativizando conceitos que anteriormente eram indiscutivelmente errados. Todos esses sinais e evidências que foram citados aqui tornam fácil identificar o quão próximo está o cumprimento e o fim de todas as coisas. E para mais vídeos dessa série, curta, comente e compartilhe. Obrigado e até mais.